Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. E hoje eu quero apresentar para vocês algumas dicas de como fazer a sua suculenta crescer mais rápido. E se você já gostou do tema desse vídeo, eu queria pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal. Assim você me ajuda a crescer e eu ajudo você com mais dicas de cultivo e tudo mais. Espero que vocês gostem. Então, bora pro vídeo. A primeira providência que eu tomo quando eu quero que uma suculenta cresça é uma muda, né? Porque o meu objetivo por enquanto aqui é cultivar minhas suculentas e fazer com que elas cresçam para eu ter aquelas suculentas grandes, né? Então, o que eu faço? Eu pego a minha muda e coloco ela num local em que a incidência do sol seja um pouco menor. Ou seja, o sol que ela vai pegar vai ser de menor intensidade. São plantas que vão ficar expostas ao sol, só que por menos tempo do que as outras, né? Então eu escolho, por exemplo, um local em que só pega sol num período só, por algumas horas, por exemplo, umas 2 horas aqui, ele pega sol direto nas plantas, nesse local aqui, né? Ou então só pega o sol da manhã. Por quê? Porque o sol, ele diminui, ele desacelera o crescimento das plantas, viu? Das suculentas. Então, a suculenta que pega sol o dia inteiro, ela vai crescer, mas ela vai crescer mais devagar do que as plantas que ficam à meia sombra, tá? Então, essa é a primeira dica de cultivo para você ter uma planta que vá crescer bastante e para acelerar o crescimento dela. A segunda dica para você fazer sua planta crescer mais rápido é a adubação. Eu tenho aqui, eu coloco aquele adubo de liberação lenta, o Osmocote, tá? Então, olha só, mesmo em potinhos pequenos, essas aqui, por exemplo, são híbridas híbrida da, como é que ela chama? Oh, meu Deus! Híbrida de mandala, e ela cresceu bastante, olha só. Mesmo estando num pote 6, ela cresceu bastante depois que eu adubei. Agora, o pote está sendo um limitador ao crescimento, tá? Mas aqui ela alcançou o tamanho máximo que ela podia dentro desse tamanho de pote. A suculenta que ela é adubada, ela vai crescer mais rápido, tá? Eu realmente recomendo o uso do adubo de liberação lenta, porque esses aí é o que tem sido mais seguros e tem sido mais efetivos para o crescimento da planta. E efetivamente ela cresce muito mais rápido quando você aduba a planta, tá? A planta fica mais saudável. A única questão que você tem que tomar um pouco de cuidado é com a adubação e a falta de sol. Se você adubar e não tiver sol, a planta vai estiolar com muita facilidade. Mas por outro lado, a partir do momento em que você tem a insolação correta, olha só como é que as plantas crescem. O crescimento é muito acentuado mesmo. E as plantas ficam muito mais saudáveis. A terceira dica, como eu já mencionei antes, é o tamanho do pote. Esse aqui é o pote 6, é aquele pote de supermercado, gente. Olha só, esse aqui é uma Black Prince que eu fiz por folha. E olha o tanto que ela cresceu aqui no pote 6. E por que ela cresceu assim? Porque eu adubei ela na época da primavera, tá? Não agora na época do inverno. O adubo de liberação lenta, ele tem validade de 3, 5, 8, depende de qual você vai comprar. E aí, esse adubo aqui, aliás, esta planta aqui que foi adubada na primavera, agora ela tá praticamente já sem adubo. E eu não vou adubar nesse momento, porque a gente tá no inverno. Então, eu quero evitar correr esse risco aí de estar adubando a Echeveria que tá meio dormente com essa
esse metabolismo mais lento, tá? Até porque seria um desperdício, né? E a única coisa que eu tenho que fazer aqui é aumentar o tamanho do vaso do pote 6 para o pote 9 ou, né, o pote que for mais, até acho que um 11 já cabe esse aqui, ó. Então, à medida que a suculenta cresce, você vai aumentando o pote de acordo proporcionalmente ao tamanho da planta que você tem. Porque se você pega uma planta desse tamanho e coloca num pote desse tamanho aqui, olha só, é desproporcional. E aí o que acontece? Ela para de crescer. Olha só, suculentas que ficam nadando dentro de um vaso grande demais. Olha aqui, ó, a proporção, tá vendo? Ela para de crescer, tá? A quinta dica é você colocar a sua suculenta que você quer que ela cresça na chuva. Olha, gente, suculenta que pega a chuva, cresce, mas cresce, né? Porque a chuva tem muito nitrogênio. E a água da chuva é muito mais limpa, né? É muito mais saudável para as plantas. Elas adoram e crescem muito mesmo na chuva, gente. Então, essa é a quarta dica que eu quero deixar para vocês, porque realmente, para quem pode e tem condições de colocar a sua suculenta que você quer que cresça na chuva, você vai ficar espantado como ela cresce de um dia para outro. Eu garanto para vocês que a chuva realmente faz crescer a suculenta. E a quinta dica que eu quero deixar para vocês, que é uma dica assim, já muito importante para vocês que querem deixar a sua suculenta crescer. Você verificou que a sua suculenta parou de crescer. Tá chovendo, tá na época aqui, a primavera, verão, época de crescimento da sua echeveria. Aí, poxa vida, por que não tá crescendo? Parou totalmente no tempo. Se uma echeveria na primavera, verão não está crescendo, verifique a raiz da sua planta. Porque a planta, quando ela para de crescer, geralmente tem algum problema na raiz. Então, dá uma observada no substrato, tira um pouquinho a planta do substrato, verifica as raízes. Pode ser nematóides, que são aquelas bolinhas que dão na raiz, ou aqueles bichinhos brancos que seriam as cochonilhas de raiz. Parece um pozinho branco na raiz. Eu já mostrei em um vídeo aqui, inclusive, quando acontece de você encontrar cochonilha de raiz, tá bom? E a sexta dica, que também é uma dica importante, é você saber qual planta que você está querendo que cresça e em qual época do ano que você está. Você está querendo que uma echeveria cresça? As echeverias vão crescer quando? Na primavera, verão. Agora, você está querendo que um cotilédon cresça? O cotilédon vai crescer no inverno. Então, você sabendo qual tipo de planta que você tem aí, né? Aí você vai saber se é a época dela crescer ou não, para você saber julgar se ela tá com algum problema de saúde, algum problema na raiz, por exemplo, como eu acabei de falar, ou se ela realmente está em dormência. Então, o metabolismo dela diminui, né? Olha só, o cotilédon aqui cresce agora no inverno. O eônium cresce no inverno. Então, se o eônium no verão para de crescer, é porque ele está dormindo, ele está em dormência. Então, você tem que entender qual planta que você quer que cresça e em que época do ano que você está, tá bom? Então, essa é a sétima dica que eu quero deixar para vocês. A sétima dica que eu quero deixar para vocês se você quer que a sua muda cresça, plante ela num vaso de plástico
Evite plantar ela em vasos de cerâmica, esse tipo de vaso de cimento, porque por mais que você impermeabilize esse tipo de vaso, ele ainda assim compete com a umidade da planta, tá? Ele compete, ele vai puxar água, por mais que esteja impermeabilizado, a não ser que seja muito, mas muito bem impermeabilizado. Ainda assim, eu prefiro o vaso de plástico para o crescimento da sua planta. Essa é a 7ª dica que eu quero deixar para vocês. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu tô aqui hoje porque eu quero me despedir de vocês aqui do lado do meu sakura, tá? E essa é uma árvore aqui que é o símbolo do Japão e que eu gosto muito e que ela tá com uma floração belíssima. E eu queria encerrar o vídeo me despedindo de vocês ao lado dela, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês. Não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Um grande abraço. Tchau!